Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Verobleski e hoje vou trabalhar o tema formas de violência. Eu já gravei um vídeo a respeito desse tema, mas creio que tenho mais a acrescentar. Em um mundo tão violento, faz sentido gravar mais conteúdo a respeito das diferentes formas de violências que podem se manifestar e que podemos cometer contra nossos semelhantes e que podemos sofrer, porque muitas pessoas não sabem tanto que várias das suas atitudes com relação ao outro são violentas, como também desconhecem o fato de que estão sofrendo violência. Muitas pessoas sofrem violências graves e não têm o entendimento de que isso seja uma violência, de que isso seja violento, devido ao fato de associarem normalmente a violência diretamente à violência física e desconhecem todas as outras formas existentes e possíveis de violência. Então, vamos começar pela diferença entre agressividade e violência, que eu creio que sejam dois conceitos importantes de diferenciarmos. A agressividade ela é inerente ao animal. Aos animais é inerente a agressividade, ao animal humano e ao animal de qualquer outra espécie. A agressividade é uma certa energia desprendida em uma ação, uma energia muitas vezes maior do que a que seria necessária naquela ação ou maior do que a comum utilizada no dia a dia. E em quais circunstâncias a agressividade é extremamente benéfica e aceitável? Por exemplo, em um jogo ou em um esporte, o qual se utiliza do corpo, e você precisa de uma certa agressividade para conseguir atingir os objetivos daquele jogo. Por exemplo, alguém que joga bola, quando vai chutar a bola, normalmente isso demanda um nível de agressividade. A pessoa se movimenta de uma maneira muito mais rápida, muito mais enfática, com muito mais força, ela chuta, muitas vezes até com uma certa expressão de raiva. Por quê? Porque ela está injetando uma grande quantidade de energia nessa ação para que essa ação seja melhor sucedida. Por exemplo, no trânsito, quando estamos dirigindo, muitas vezes a agressividade é o que vai nos favorecer a tomar uma decisão que evita um acidente, por exemplo. Então, em vários momentos e em várias circunstâncias, a agressividade é extremamente útil e importante para a nossa sobrevivência. Agora, o que é a violência? A violência vem de violar, e principalmente no sentido de violar o outro. A violência ocorre de um ser vivo para outro, no qual você viola o outro de algum modo. E como pode ser nesse modo? Podem ser violências de natureza física ou de natureza psíquica e emocional. Você pode violar o outro tanto fisicamente, que eu vou já dar alguns exemplos um pouquinho mais à frente, quanto você pode violar o outro emocionalmente, invadindo esse outro, invadindo o outro com palavras, invadindo o outro com golpes, ações físicas, invadindo o outro com emoções despertadas nesse outro contra a vontade dele. E o que caracteriza essa violência? O que caracteriza uma invasão? Uma invasão é toda ação contrária ou arbitrária ao desejo do outro. Ou seja, você não questiona o outro e não tem indícios do desejo dele e ainda assim você toma uma ação. Isso é uma violência. Ou você sabe que o desejo dessa pessoa é que não seja feito aquilo e ainda assim você faz. Então essa invasão, esse desrespeito à possibilidade do outro de dizer não ou de não sofrer uma determinada ação que ele não deseja é uma violência. Você está violando o outro, você está violando o espaço do outro, você está violando o corpo muitas vezes do outro, você está violando a mente do outro e as emoções do outro. Isso é uma ação de natureza violenta, qualquer coisa que invada o outro. E o que não é violência? Muitas pessoas vão falar, por exemplo, o sexo. Mas então um ato sexual é extremamente violento? Depende. Se ele é forçado, obviamente, não é nem questionável, é de uma violência absurda e inadmissível. Mas por que o sexo consentido não é violento? Eu estou invadindo o corpo do outro? Não.
Você está sim adentrando de certo modo no corpo do outro, mas você tem uma autorização para isso. Isso não é uma invasão, isso não é uma violência, isso não é violar, isso não é invadir o outro. Isso é ser convidado a estar com o outro. Então há uma imensa diferença. Talvez isso fique um pouco mais nítido quando eu diferenciar as formas de violência. Então vamos a elas. Uma das primeiras formas de violência, que é a mais comum e que mais nós conhecemos, é a física. Mas também existem a violência verbal, a violência moral e a violência emocional. Eu vou deixar de fora aqui a violência sexual, porque normalmente ela vem com alguma dessas e o que muda ela é a natureza sexual da ação, mas isso deixaria um pouco complicado e extenso demais o conteúdo para a gente trabalhar nesse vídeo, acabaria estendendo demais o vídeo, então eu vou deixar ela de lado, não que ela seja menos grave, mas porque eu acredito que talvez até seja cabível fazer um vídeo só para tratar da violência sexual. Bom, vamos lá. Violência física. O que é a violência física? Quando a gente fala em violência física, muitas pessoas logo têm na mente uma cena, ou criam uma cena, ou então recordam de alguma cena que já viram, de uma pessoa, por exemplo, esmurrando a outra, de uma pessoa dando um tapa na face da outra. Sim, isso é violência física. Mas isso é uma violência física muito escrachada e muito óbvia. Existem várias outras formas de violências físicas que não são tão óbvias e que muitas vezes nós mesmos cometemos sem nos darmos conta. Então precisamos nos atentar às violências físicas mais sutis, como, por exemplo, segurar no braço de uma pessoa. Se você segura no braço de uma pessoa para impedir que ela se desloque, isso por si já é uma violência. Lembrando, em hipótese alguma eu estou dizendo aqui que nenhum de nós vai ser violento ou que não devemos em momento algum ser violentos. Talvez até seria mais adequado que não fôssemos violentos em momento algum, mas não conseguimos isso, porque vocês vão perceber, ao eu explicar as situações de violências mais sutis, vocês vão perceber que no nosso dia a dia nós constantemente cometemos violências. A questão importante o que é entender quando estamos sendo violentos, entender por que estamos sendo violentos e como poderíamos fazer diferente, para que diminuamos nossas ações violentas. Então não estou dizendo aqui que porque você comete uma dessas ações, necessariamente você é a pior pessoa do mundo. Muitas vezes você nem tem consciência da violência que você está cometendo. Como isso, por exemplo, muitas vezes uma pessoa está se afastando de você quer continuar conversando com ela e você segura no braço, no ombro dela, impedindo que ela se afaste de você. Isso é uma violência. Mas não significa que necessariamente você é a pior pessoa do mundo. Mas é importante entender que é uma violência e que principalmente se é uma discussão na qual a pessoa não quer estar, você está sendo violento por mais de uma forma. Além da violência física, você está produzindo outras violências que nós vamos estar falando um pouquinho à frente. Então é preciso entender que todos nós cometemos algum tipo de violência no nosso dia a dia. Precisamos reconhecer essas violências para que nós possamos, desse modo, corrigi-las em nós. Mas não tem como sermos absolutamente isentos de violência, porque as violências são muito mais sutis do que parecem. Até um aperto de mão. Quando, por exemplo, eu estendo a mão para uma pessoa para cumprimentá-la e ela não estende de volta e eu insisto, pego na mão dela, puxo a mão dela, isso é de uma violência grande, bem razoável, porque eu estou invadindo o espaço da outra pessoa, eu estou invadindo o corpo dela e impondo a ela uma ação que talvez ela não queira ter. E por que nós fazemos isso? Por que é tão difícil para nós recebermos um vácuo de estender a mão para a pessoa e a pessoa não retribuir? Por que isso nos afeta tanto? Por que é tão difícil para nós irmos dar um abraço na pessoa, a pessoa não aceitar o abraço? Por que é tão difícil para a gente trabalhar com essa situação? Nós nos sentimos tão incomodados e tão envergonhados com essa situação. Mero egocentrismo. Como nós somos extremamente egocêntricos, isso fere o nosso ego e por isso é tão difícil para nós aceitarmos que o outro tem o direito de não querer nos cumprimentar, tem o direito de não querer nos abraçar, não querer estender a mão para nós.
E quando você trata um pouco mais o teu egocentrismo e você busca entender que o outro tem esse direito, não se torna bem menos vexatório e vergonhoso para você receber um vácuo, porque você entende que de fato a pessoa tem aquele direito. É educado da parte dela? Talvez não, talvez sim. Quem sabe? Nós não sabemos a realidade do outro. Nós não sabemos o quanto sofrimento nós estamos impondo a esse outro, cumprimentando esse outro de uma forma que muitas vezes não é aceitável para ele. Todos temos o direito. Se nós vamos, por exemplo, para um lugar onde cumprimentam de uma maneira que é incomum para nós e que nós não estamos acostumados, nós também não somos obrigados a, só porque naquele lugar é cultural fazer desse modo, seguir necessariamente essa cultura. Nós temos a obrigação de respeitar e de entender que quem se sente à vontade para fazer desse modo tem todo o direito de fazer desse modo, mas nós não somos obrigados a fazer do mesmo modo. Vamos então para a segunda forma de violência, que é a verbal. A violência verbal, as pessoas têm muito associada a um outro tipo de violência que eu vou estar falando à frente, que é a moral e a emocional. Violência verbal não é exclusivamente xingar a outra pessoa, usar palavras de baixo nível. As pessoas têm muito essa associação entre violência verbal e xingamento, palavrão, falar da família do outro. Não é necessariamente isso. Isso diz muito mais respeito à violência moral e violência emocional. A violência verbal está em um uso do tom de voz, da forma de se falar, um uso incomum e que promove mal-estar na outra pessoa. Gritos, ou formas de falar diferente, formas de falar, por exemplo, falando as coisas pela metade, coisas que promovem mal-estar e agressão no outro. Por exemplo, eu posso falar algo que é extremamente comum, senta aí. Ok? Ninguém vai achar, ao menos dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, ninguém vai achar que isso é algo violento, que necessariamente está violando o outro. Simplesmente fiz uma recomendação, um pedido, como desejar ser aceito, mas senta aí. Senta aí. Ou eu posso simplesmente dizer, senta aí! Há uma diferença imensa. A frase é a mesma. As palavras são exatamente as mesmas. Só que em uma circunstância, isso não é violento, na outra é. Há uma violência verbal evidente. E eu não utilizei palavras de baixo nível, eu não utilizei nenhuma forma de atacar a família do outro, atacar a moral do outro, mas ainda assim eu fui violento. Eu promovi no outro mal-estar, eu promovi no outro sensação de medo, eu promovi no outro uma sensação de susto, de impacto desagradável. Então isso é violento, mesmo sendo uma frase comum. Senta aí não é uma frase que é tida como um palavrão, como um xingamento, e isso é com tudo. Então eu posso, por exemplo, gritar para um funcionário, faz o teu trabalho direito, eu já pedi para você fazer de outro jeito. É uma ação violenta, mesmo que não possua palavras de baixo nível. Então a violência verbal está no uso diferenciado de tom de voz, de forma de se expressar, que acaba acarretando em uma violência com o outro, em uma invasão negativa do outro, em um sentimento, um mal-estar no outro. Qual que é a violência moral? A violência moral, aí sim entram muitas vezes palavrões, entram xingamentos, é quando você tenta atacar a imagem do outro perante a sociedade ou um grupo de pessoas. Então, quando você tenta atacar a imagem do outro falando mal da família dele, você tenta atacar a imagem do outro falando mal dele próprio, do trabalho dele, das coisas que ele faz, isso é de uma natureza de violência moral. Ou quando você, por exemplo, deliberadamente promove um ambiente com função de colocar o outro em uma situação vexatória, em uma situação incômoda. Um exemplo disso, por exemplo, no trabalho, eu coloco as mesas das pessoas todas dispostas, dos meus funcionários todas dispostas de uma determinada forma, mas a mesa de um funcionário específico, porque eu não tenho apreço, eu coloco rente à porta do banheiro, por exemplo.
como uma forma de excluí-lo, de colocá-lo em uma situação vexatória. Isso é uma violência moral, e vocês vejam que nem mesmo vem acompanhado de uma violência verbal. Então não há essa ligação direta entre violência verbal e violência moral. Elas podem se apresentar juntas, mas elas podem se apresentar completamente independentes. Ou, por exemplo, eu faço uma confraternização da empresa e eu não convido um determinado funcionário, eu convido todos menos um determinado funcionário. Isso é uma violência moral, porque eu estou desmoralizando essa pessoa mediante os seus colegas de trabalho. Isso, inclusive, quando ocorre de uma maneira repetitiva e frequente, pode estar gerando a questão do assédio moral, que é quando ocorre uma violência moral por repetidas vezes de uma mesma pessoa com relação a outra. Então isso caracteriza um assédio moral. Uma única circunstância, uma única vez é assédio? Possivelmente não. O assédio ele tem como característica justamente a insistência. Por exemplo, o que é o assédio? E aí eu falei que não ia falar sobre violência sexual, mas creio que aqui cabe dar esse exemplo. O que é o assédio sexual? É você convidar uma pessoa para sair? Não. Isso não é assédio. Fazer um convite é fazer um convite. Agora, quando essa pessoa recusa esse convite e você insiste em convidar 2, 3 vezes, convidar em circunstâncias onde ela vai se sentir mais constrangida em recusar, convidar ou então tentar oferecer coisas para ela em troca dela sair com você, ou então tentar impor a ela ingestão de bebida alcoólica ou outro tipo de substância para favorecer o que você deseja. Isso se torna um assédio, porque se torna repetitivo, se torna constante, uma insistência. E a mesma coisa ocorre em relação à violência moral. Então, uma única circunstância onde o sujeito desmereceu o outro, desmoralizou o outro perante a sociedade, perante sua família ou perante os seus colegas de trabalho, por exemplo, ou seus colegas de escola, de universidade, isso caracteriza uma violência moral. Mas a partir do momento que essa violência moral se repete constantemente de um mesmo sujeito para um mesmo outro, isso caracteriza assédio moral. E aí existem inclusive leis específicas para isso. Bom, e referente à violência emocional. Então, quando o sujeito é desmerecido frente à sociedade, frente a um outro grupo de pessoas, isso caracteriza a violência moral. Quando o sujeito é desmerecido com relação a ele próprio, em particular, em privado, uma pessoa diz que a outra não faz nada que preste, não faz seu trabalho direito, agride ela emocionalmente, porém afastado de outras pessoas, sem necessariamente a finalidade de ridicularizar ela perante outros, mas sim apenas atacando ela própria. E aqui lembrando que eu estou separando os dois conceitos, violência moral de violência emocional, não estou dizendo que um é menos grave que o outro, mas quando isso ocorre em privado, caracteriza não mais uma violência moral, mas sim uma violência emocional, porque você não está necessariamente desmoralizando esse outro para outras pessoas, você está desmoralizando ele para ele mesmo, você está inferiorizando esse outro. Isso é uma violência emocional. Um exemplo que a gente pode dar aqui, inclusive, referente a crianças, quando, por exemplo, um cuidador, uma cuidadora, diz para uma criança que ela é incompetente, que ela não faz nada certo, que ela não presta, que ela é má, que ela só apronta, isso é uma agressão emocional. Agora, se por exemplo um cuidador, uma cuidadora, quando a criança recebe coleguinhas em casa, recebe amigos, esse cuidador, essa cuidadora fala: vocês sabiam que o fulaninho fez xixi na cama até os 6 anos de idade? Isso é uma violência moral, porque esse cuidador, essa cuidadora está desmoralizando essa criança perante os seus semelhantes. E vocês vejam que isso não é uma atitude tão incomum. Infelizmente, é bastante comum que cuidadores fiquem revelando para o mundo as particularidades de uma criança como se eles tivessem esse direito. E isso sim é uma extrema violência, é uma violência moral e jamais deve ser feita. Como eu disse, não estamos isentos de fazê-la, mas devemos
devemos buscar reconhecer quando estamos fazendo e mudar, porque é violento e é negativo. É muito ruim quando fazem isso com relação a uma criança. Você não deve, em hipótese alguma, ficar anunciando para o mundo as particularidades de uma criança. O que ela vive, o que ela passou é dela. O fato dos cuidadores quererem abrir isso para o mundo fala exclusivamente do seu egocentrismo, de querer ter o que falar, então usa uma criança como objeto de fala. Não é seu direito. Não é seu direito revelar particularidades de uma criança, revelar particularidades de um adolescente ou de qualquer outra pessoa. E em relação à violência emocional e moral, é importante também falar sobre as sutilezas. Assim como eu mencionei que na violência física, muitas vezes um aperto de mão, uma firmeza maior no ombro, um toque no outro que não é desejado e aceito por esse outro é violência, mesmo que isso pareça muito mais sutil. No caso da violência emocional e moral, também existem certas sutilezas. Por exemplo, sarcasmo, piadas. Isso são violências emocionais e violências morais. E muitas vezes passam relativamente despercebidas na sociedade. Então, quando você fala algo de maneira sarcástica, quando você faz um comentário, por exemplo, digamos, vou pegar o exemplo de uma pessoa que é estéril, que por algum motivo não pode ter filhos, indiferente se é homem ou mulher. A pessoa não pode ter filhos e aí você está numa discussão, numa situação com essa pessoa e você do nada larga pra lá, e aí, quando que você vai ter filhos? Porque você se incomodou com alguma coisa que ela falou, ou porque você não gosta, não simpatiza muito com ela e deliberadamente quer atacar ela, você sabe que isso vai magoar ela. Isso é uma violência, em particular, se numa conversa a dois, é uma violência emocional. Se vocês estão em meio a mais pessoas, é uma violência moral. É preciso nos atentarmos a todas essas diferentes formas de violência, as diferentes sutilezas da violência, porque, como eu mencionei, nós mesmo sem intenção e sem perceber cometemos violência nas nossas ações diárias. E aí muitos podem perguntar, por exemplo, eu comentei sobre a violência física, você abraçar alguém contra a vontade da pessoa, você dar a mão para uma pessoa contra a vontade dela, que ela não se sinta bem nessa ação, é violento? Sim, é violento. Aí muitos vão perguntar, então eu tenho que estar pedindo antes de abraçar uma pessoa, eu tenho que estar perguntando para ela se eu posso pegar na mão dela? Muitas vezes não é necessário chegar a tanto. As pessoas estão perdendo completamente a sutileza e a leitura do ambiente do outro. Eu só preciso ter uma certa leitura desse outro. Eu não preciso necessariamente perguntar para você, eu posso pegar na tua mão? Não, eu levo a mão, você não estendeu a tua mão, viu a minha mão estendida, não estendeu, beleza, recolho a mão e ok. Eu entendo que você tem o direito de não querer me cumprimentar, muitas vezes não é nem porque você não vai com a minha cara, mas é porque de fato você não se sente confortável nessa ação. Eu vou pro lado da pessoa para abraçar ela, eu vejo que ela já dá um passo para trás, eu nem preciso continuar para mim saber que isso é violento, que isso é inadequado. A pessoa já me deu esse indício com a própria ação corporal dela. Agora eu fui pro lado de uma pessoa, ela veio também pro meu lado, eu abri os braços, ela veio na minha direção, ela está concordando, deixou de ser violento, eu não estou invadindo ela, eu estou recebendo autorização dela para abraçá-la. Então a autorização não precisa ser verbal, ninguém precisa assinar um documento e registrar em cartório que vai abraçar ou beijar o outro. É uma questão de sutileza e não é tão difícil assim reconhecer na maioria das vezes. Existem sim circunstâncias onde a pessoa se força a fazer algumas coisas que são desconfortáveis a ela por questões sociais, existem sim várias sutilezas. Mas às vezes é muito longe disso. Já vi com frequência pessoas indo cumprimentar a outra com um abraço e evidentemente a outra se afastando e a pessoa insistindo e indo para cima. Isso não diz respeito a você não saber e não entender que o outro não quer aquilo. Diz respeito a você realmente estar disposto a violentar um outro. Então precisamos reconhecer essas sutilezas. Obviamente, muitas vezes vamos, como eu disse, dado às vezes um momento, vamos acabar cometendo algum nível de violência sem querer. Não nos tornamos as piores pessoas do mundo por isso, mas a partir do momento que reconhecemos aquela situação como violenta, que percebemos o desagrado do outro naquela circunstância e ainda assim insistimos em promover aquela situação,
aí sim, estamos nos tornando pessoas bem desfavoráveis ao convívio social, estamos tendo atitudes extremamente escrotas, porque você já se deu conta de que o outro tem aquela situação, aquela circunstância como violenta. Então você teria como atitude decente esperada cessar aquela ação. Bom, o outro não se sente confortável comigo abraçando ele, bom, então não vou abraçar. Ah, como que eu faço para saber como cumprimentar o outro? Cumprimenta verbalmente. Existem várias formas de fazer isso. Então, isso é importante, inclusive, quando, como eu comentei anteriormente, entramos em contato com culturas diferentes. Porque muitas das coisas que para nós são comuns, para outras culturas são bem pouco usuais e muitas vezes, inclusive, são inadequadas. E outras também que para outras culturas são comuns e para nós são estranhas. Então, existem muitas culturas, por exemplo, que é comum que homens se cumprimentem dando selinho na boca um do outro. No Brasil isso não é uma cultura difundida e a maioria dos homens não vai se sentir confortável com essa atitude. Então imagina, se você vai e dá um abraço forçado numa outra pessoa, ou pega na mão da outra pessoa sem que ela de fato tenha feito um movimento de estender a mão para você, é o mesmo que alguém chegar e te dar um selinho, um beijo na boca, sem você ter um outro homem chegar e te dar um beijo na boca, sem que você tenha aceito isso. Então, existem diferenças culturais que fazem com que também tenhamos que ter essa sutileza e essa leitura do outro para podermos ter um convívio mais adequado e evitarmos causar transtorno ao outro, evitarmos fazer o outro passar por uma situação desconfortável desnecessariamente. É isso, obrigado pela atenção. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.